Abre comigo a palavra do Senhor em João capítulo 1. João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Isso. Evangelho de João, capítulo 1. Nos versículos 35. Deixa eu só confirmar, irmãos. Isso mesmo. João, capítulo 1, versículo 35. Amém? Todos acharam? Amém? Podemos fazer a leitura então. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Pai, é a tua palavra, que eu fale e que tu ensines. Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então, o meu pedido, Senhor, é que o Senhor agora comunique com o meu espírito, fale a minha mente e permita, Senhor Deus, que eu consiga passar aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração, com clareza. Que cada coração seja encontrado, Senhor, como uma terra fértil e preparada para a Tua palavra. No nome do Senhor. No nome do Senhor. Irmãos, eu estava lendo esse texto e me chamou a atenção a expressão que João Batista se refere a Jesus Cristo, estabelecendo que ele estava ali, naquele tempo presente. Ele diz: eis aqui, eu não sei a sua versão, mas na versão que eu tenho ele diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. E, obviamente, durante a semana a gente escuta muita coisa, lê a palavra, ora nas madrugadas, e alguém outro dia me perguntou: pastor, você não dorme? Eu falei: durmo, tem dia que eu durmo até mais tarde, porque eu fiquei até na madrugada orando. Tem dia que a gente acorda mais cedo, e tem dia que a gente ora até de madrugada, mas tem compromissos de acordar pela manhã, mas é um horário que eu gosto de buscar o Senhor, e a palavra do Senhor diz que os que de madrugada me procuram, me acharão. Irmão, assim, mas você não vai ficar cansado, pastor, no outro dia com cara de sono? Vou, porque ainda tem uma carne aqui. Mas sabe, existe algo fervilhando por dentro que supera o cansaço físico. Você vai sendo tomado por palavras que vão vindo. E aí, chegando agora no final de semana, hoje à tarde, eu ouvi de novo esse texto. E saltou aos meus olhos de novo. No dia seguinte, João estava outra vez ali, 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E a gente precisa tentar buscar em cada letra, em cada vírgula, porque uma vírgula, ela pode mudar totalmente o contexto do que está sendo dito. Apenas uma experiência, semana passada o Ian me perguntou assim: pastor, é para a gente projetar tal coisa na hora na hora dos avisos? E eu falei: não, fale com o pastor Léo. E publiquei no grupo dos líderes. Mas eu não pus a vírgula, ficou escrito: não fale com o pastor Léo.
E aí o pastor Léo, lógico, eu conheço o coração dele, ele só pôs uma interrogação para chamar a minha atenção, né? E aí, ter uma esposa atenta é muito bom, né? Irmãos, a Luciana, irmãos, ele quis dizer, não, fale com o pastor Léo a respeito disso. Mas eu fiquei observando esse texto, porque ele traz implícito, nessa fala de João, uma revelação. Quando ele diz, eis aqui o Cordeiro de Deus, João Batista, aquele que havia batizado Jesus, ele está externando o que de fato ele recebeu do Senhor como revelação. Ele está dizendo, eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele está dizendo, esse homem é o homem do sacrifício. Ou seja, a primeira revelação que Jesus Cristo está recebendo através da boca de um homem, ele está falando, ele é o Cordeiro, ele é aquele que se sacrificou, ou ele é aquele que se sacrificará por mim e por todos nós de uma vez, para que nós possamos ter acesso diante do Senhor, para que o véu possa ser rasgado, e para que o Espírito Santo possa vir e habitar em nós. Esse aqui é o Cordeiro, então é uma revelação de um Cordeiro sacrificial. Ele se revela sendo aquele que inevitavelmente se entregaria por mim e por você. Inevitavelmente se entregaria por mim e por você. É tão interessante que a gente vai observando a trajetória de João, observando o caminho que o Senhor vai fazer, e percebe que João não vê Jesus Cristo reinando. João não vê, ele vê até a morte. Ele presume e ouve as promessas e o desígnio que estava sobre a vida de Jesus Cristo, mas ele não percebe e não vê Jesus Cristo reinando. E eu comecei a observar e falar, e quantas vezes as nossas revelações, elas ficam só no primeiro momento, só no primeiro estágio. Quantas vezes as nossas revelações, as revelações que o Senhor tem para a nossa vida, acerca de Jesus Cristo, acerca de ministério, acerca de chamada vocacional, acerca de chamada profissional. Porque às vezes você vai dizer assim, pastor, mas eu não canto, eu não toco bateria, sabe, às vezes você vai falar que você não faz um monte de coisa, mas Deus te estabeleceu em lugares. Deus te estabeleceu em lugares para manifestar a glória dele. E a gente vai observando que em algum momento da história, o povo do Senhor, ele é levado cativo como escravo para o Egito. Mas quando eles são libertos, a primeira revelação de Jesus Cristo para aquele povo é como Cordeiro, Gilberto. A primeira revelação de Jesus Cristo é como Cordeiro Pascal, que deveria ser imolado, e o sangue dele deveria ser aspergido nos umbrais daquelas portas, daquelas casas, para que o anjo da morte não tocasse no primogênito. Ou seja, Deus se revela como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus se revela, mas isso aqui, irmãos, para mim e para você, é só o primeiro plano, a primeira fase da revelação. Isso aqui é algo que é a porta de entrada, porque como Cordeiro, ele é o meu Salvador. Como Cordeiro, ele é aquele quem se entregou na cruz do Calvário para me remir dos meus pecados. Como Cordeiro é aquele que o sangue foi vertido na cruz, ou seja, ele me estabelece debaixo de um manto de salvação. Mas isso é a porta de entrada. Nós não podemos contentar com a primeira revelação, porque existe níveis mais profundos que o Senhor quer se revelar a mim e a você. Existem lugares mais profundos onde você precisa descer e mergulhar.
Existem lugares, ontem a Samanta pregou aqui falando que os grandes peixes estão em águas profundas. E se você quer de fato ser um pescador de homens, porque a Bíblia vai falar que o Senhor fala para Pedro: olha Pedro, agora você não vai ser pescador de peixes mais, você vai ser um pescador de homens. E aqui está a revelação, porque Pedro, enquanto pescador, ele pescava vivo para depois matar, mas agora, enquanto pescador de homens do reino, ele pesca morto para estabelecer vida. Existe uma revelação mais profunda do que Deus quer para você. Você precisa entender. Agora, se eu me contento só com salvação, a Bíblia diz que a todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, salvação é porta de entrada. Agora, existe algo mais do que ser salvo. Existe algo a mais do que receber a salvação. E diga-se de passagem, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Pastor, mas eu fui salvo. Foi, se você confessou a Cristo, que é a sua parte. O Senhor te salvou. Mas meu irmão, deixa eu te falar, não se contente só em ser salvo. Seja alguém que busque algo mais da parte do Senhor. Seja alguém que entende que o Senhor conquistou coisas para você. Coisas espirituais, sim. Mas o Senhor também te deu condições de avançar, de crescer. Condições de chegar a um ponto que você se torna um abençoador para as pessoas que estão ao seu redor. Não se contente apenas com a primeira revelação. É tão interessante que eles recebem essa revelação do Cordeiro através daquele Cordeiro que era imolado e o sangue aspergido. Mas após essa primeira revelação, o Senhor continua se revelando a cada um deles. O Senhor continua se mostrando um Deus cuidadoso. Numa noite, uma nuvem de fogo para aquecer e não permitir que eles morressem. Pela manhã, uma nuvem para fazer sombra. Ou seja, Deus já estava se manifestando. O Senhor já estava se manifestando com o intuito de que cada um daqueles povos, cada um daqueles irmãos, cada um daqueles que outrora foram escravos e agora libertos pela mão de Moisés, porque o Senhor usa homens e mulheres. Todas as vezes que a terra clama, todas as vezes que há uma demanda na terra, o Senhor responde através de alguém que o serve. O Senhor responde através de homens, o Senhor responde através de mulheres que resolveram no seu coração cumprir e fazer a vontade do Senhor. Agora entenda algo. Você só vai ter revelações quando você estiver buscando, estiver disposto a buscar mais do Senhor. A buscar um entendimento maior na palavra, a buscar um entendimento das revelações em algo espiritual que está por trás do que é literal, como eu sempre tenho dito. E é por isso que o Senhor, sabendo isso, o profeta Oséias, ele vai escrever no capítulo 6 e no versículo 3, que nós precisamos conhecer, mas muito mais que conhecer, nós precisamos prosseguir em conhecer. Ele vai dizer: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Agora, chuva serôdia que rega a terra fala de uma preparação para algo que a terra vai produzir. Uma chuva que vai dessedentar a terra. Uma chuva que vai preparar a terra para se tornar propícia para produzir frutos dignos diante do Senhor.
O salmista, no Salmo 1, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E lá no final, querido, ele vai falar que nós seremos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Mas no início ele estabelece princípios. Ele fala de 3 princípios de santidade. Bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ele não se alegra com a impiedade, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não empresta o ouvido dele aquilo que não edifica, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não faz parceria com pecadores e também não se assenta na roda dos escarnecedores, porque existe uma mesa preparada para mim e para você, diferente da mesa que o mundo oferece. São revelações que nós precisamos entender. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. As folhas não murcham, e na estação própria dá o seu fruto. Não fique na primeira revelação. Você precisa frutificar. Você precisa avançar, você precisa produzir, você precisa multiplicar aquilo que o Senhor está te dando. Nós precisamos de tudo que o Senhor é e de o todo que Ele tem para cada um de nós. Agora a minha pergunta para você, hoje em especial, é: esse mesmo João, qual é a diferença desse João que ora está batizando e Jesus se aproxima e João fala assim: eu não posso te batizar? Na verdade, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Porque ele tinha dentro dele a certeza de que ele estava diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em Mateus capítulo 3, versículo 13, fala assim: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Versículo 14, mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu não careço de ser batizado por ti, eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ou seja, ele reconhecia aquele Jesus de Nazaré como Filho de Deus, uma primeira revelação. Agora a gente vai para Mateus capítulo 11, no versículo 15. João está preso, está ouvindo que Jesus, aquele mesmo homem que ele batizou, que ele disse: olha, eu é que careço de ser batizado por você. Aquele que ouviu a voz do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Porque o texto diz que, sendo Jesus batizado, veio sobre ele uma pomba, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, o céu, e ouviram-se do céu uma voz que, ouviram-se, não foi só Jesus que ouviu, ouviram-se do céu uma voz que dizia: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. João ouviu e presenciou isso tudo. Agora João está preso. E sabe de uma coisa, querido? Algo que a nossa alma tenta nos inclinar, é que nos momentos de dificuldade nós questionamos as palavras que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Palavras proféticas, palavras de revelação, incumbência, bênçãos. Ah, mas não aconteceu ainda? Porque quando a gente está aqui junto, celebrando o nome do Senhor, nós nos fortalecemos, e a Bíblia diz que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Mas qual efeito a palavra do Senhor tem surtido na sua vida, no dia ou nos momentos em que você está só? Mateus capítulo 11, no versículo 1, e se você puder abrir, eu gostaria. Mateus capítulo 11, no versículo 1. Aleluia. Isso. Aleluia. Mateus capítulo 11, deixa eu ver, do versículo de 1 a 5. A palavra diz assim: aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos,
Irmão, cada instrução que o Senhor dava era um ensinamento eterno. Cada instrução que o Senhor nos dá, ele é um princípio estabelecido para o nosso bem. E a palavra está dizendo, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. E agora João está preso. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Ele pegou 2 homens daqueles discípulos que ele tinha formado e falou assim: olha, eu estou ouvindo que esse Jesus, aquele que nós batizamos, você lembra aquele moço, o filho do Zé e da Maria? Irmão, é isso, Jesus era o filho do Zé e da Maria. Ele está falando, aquele que nós batizamos, que parece que na hora, sabe, você lembra aquele dia que nós batizamos, e saiu uma voz que dizia que ele era o filho de Deus? E João, ouvindo, versículo 2, do cárcere, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Irmãos, às vezes isso aqui não é uma crítica para esse homem de Deus, João Batista. Mas a palavra, ela não vai esconder as fragilidades de homens, assim como eu e você, de pessoas que, assim como eu e você, em algum momento da nossa caminhada, em algum momento da nossa vida cristã, da nossa vida, do nosso evangeliquez, em algum momento da nossa vida, o nosso coração se atemoriza. Em algum momento, a nossa mente, parece que a alma que ainda está em nós, ela tenta nos inclinar para indagações a respeito do Senhor. Será que não é que você não crê, você crê. Você crê no Senhor, mas sabe, em algum momento nós questionamos o tempo, em algum momento nós questionamos a forma, e aí que nós precisamos ter ouvidos espirituais adestrados para ouvir a voz do Senhor. Existe uma diferença desse João que estava batizando e do João que está no cárcere. O João que está batizando, ele está falando: és tu, eu não sou digno de desatar as sandálias do teu pé, tu é que deveria me batizar. Ou seja, eu reconheço que você, Jesus, é o Filho de Deus, você foi colocado num lugar, você é o Cordeiro. Mas agora ele está preso, e diante das adversidades, ele está questionando: és tu? E aqui está a diferença. A diferença do João que batiza no Jordão e o João que está preso é o nível de revelação que ele tem. E sabe, querido, assim, outro dia eu brinquei aqui e falei que a caminhada com o Senhor é para frente, para trás, nem para tomar impulso. Comece a caminhar, e à medida que você vai caminhando, você vai ganhando velocidade, profundidade, como o irmão falou aqui hoje. Se você quer alcançar lugares altos, você vai ter que ter coragem de estabelecer raízes e alicerces mais profundos. Quanto menor for a profundidade dos seus alicerces na palavra do Senhor, menor vai ser a edificação que Deus vai fazer através da sua vida. Quanto maiorem for as raízes que aprofundam na terra, quanto maior for os alicerces que descem terra abaixo, maior será aquilo que Deus vai edificar através de você. Então aqui nós vemos um João que teve uma revelação, que presenciou a voz do Pai dizendo: esse é meu filho amado. O mesmo que batizou Jesus, agora está preso por amor a Ele. E está questionando: és tu que havemos de esperar? Talvez com o coração dizendo: responde que sim. E sabe, o Senhor responde para ele assim: ô João, responde para os discípulos, avisa para João o seguinte: os cegos veem, os mudos falam, e os coxos andam. João, eu ainda sou o mesmo daquele dia que você me batizou. João, olha, a Bíblia não relata um diálogo ali naquele momento muito longo, mas eu creio que encerra-se a cena do batismo. Jesus sai com ele e fala assim: João, cara, eu tenho tanta coisa para fazer. Olha, João, eu vou ter que padecer por vocês, João, eu vou sofrer, mas mano, não interfere,
porque é necessário que eu morra para que vocês possam viver a minha vida, é necessário que eu obedeça para que vocês possam viver tudo aquilo que o meu Pai tem para você, porque essa é a palavra do Senhor. Se com Ele morremos, também com Ele ressuscitaremos. E João está falando, mas Senhor, é Tu mesmo. E o Senhor está falando, João, deixa eu falar para você, olha, tudo que eu falei que faria, os cegos veem, os coxos andam, o mudo fala, sou eu o que está aqui, sou eu o que está aqui com você, e eu vou me entregar. Agora a revelação, irmão, que você tem de Jesus Cristo, ela determina em que lugares você vai entrar. Sabe por quê? Porque a revelação revela a sua ação. Você recebeu uma revelação do Senhor, dê uma resposta para a revelação que você recebeu. Você recebeu uma revelação do Senhor, você precisa de colocar em prática a ação que a revelação exige. Como eu já disse, a salvação ela é de graça. Mas não se contente só com o primeiro nível. É aquele joguinho que muda de fase. Na minha época era Atari. É aquele joguinho que muda de fase e você só passa para a próxima fase se você vence a primeira fase. E muitas das vezes nós estamos sendo provados em coisas básicas e a gente não avança, porque o fruto que nós estamos aprendendo, ou que nós estamos manifestando a partir daquilo que nós estamos sendo provados, eles não estão sendo condizentes com alguém que vai entrar no próximo estágio. Nós precisamos ser aprovados, nós precisamos ser capacitados para o próximo estágio. Se a salvação é pela graça, o reino de Deus é pela força. E no reino eu conheço Jesus como rei, como governante. No reino eu conheço Jesus como governante, como rei dos reis. O profeta Isaías vai dizer, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ele fala de Jesus Cristo, o Cordeiro, mas ele enfatiza que ele vai ser o rei, que vai deter o governo sobre os seus ombros. Então eu preciso, querido, se eu quero alcançar o reino de Deus, eu preciso me aprofundar na revelação do Senhor. E a bem da verdade é que quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais perto eu fico dele, mas com muito mais intensidade, a luz que resplandece do Senhor mostra as minhas mazelas, e eu identifico coisas em mim que precisam ser mudadas. Eu preciso ser mais santo, eu preciso ser mais longânimo, eu preciso de ser mais benigno, eu preciso ser mais misericordioso. E eu preciso dizer algo para mim e para você nessa noite. Às vezes tem coisas que você não concorda, mas... E eu creio nessa palavra do apóstolo Luiz Hermínio, nosso pastor. O princípio é que nós devemos ser exigente conosco e tolerante com os mais fracos. A igreja do Senhor, ela foi estabelecida para te ajudar a avançar, a crescer em conhecimento e em revelação. É um perigo quando nós ficamos estagnados na primeira revelação e nós não avançamos. Os anos estão passando, nós estamos crescendo, nós estamos ficando velhos, mas espiritualmente nós ainda andamos como meninos levados por um vento de doutrina. Pastor, não gostei, me faz biquinho. Irmãos, não, querido. Assim, avance para o próximo estágio. Avance. Não fique estagnado. Não pare nas dificuldades. Não pare nas suas convicções humanas. Permita que a sua mente seja renovado, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Permita, querido, que você tenha e busque do Senhor uma inteligência, que aos Colossenses o apóstolo Paulo escreve, chamada inteligência espiritual. Sabe, é quando tudo está dando errado, é quando tudo vai para um caminho errado, mas lá no seu interior, você tem uma palavra falando assim, não, se eu fizer assim,
se eu proceder bem, se eu obedecer à voz do Senhor, Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvires a minha voz, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serão os teus filhos, bendito serão os teus animais, eu serei bendito do Senhor. Mas sabe, isso é uma convicção que tem que brotar no seu espírito, e você tem que entender, é uma revelação que o Senhor está trazendo para cada um de nós nesses dias. Há um perigo quando nós paramos na primeira revelação, porque nós não desfrutamos daquilo que o Senhor tem, nós não desfrutamos da herança. Os irmãos que aqui estão, quando se casaram e tiveram filhos, quando o seu filho nasce, irmão, você faz um monte de... Essa semana o Pedro, dia 4, o Pedro fez 18 anos, e eu fiquei lembrando assim, daquele bebezinho. Aí depois eu olhei para o Rick e falei, meu Deus, o Rick já está com 5 anos, chegava aqui, não andava. Agora aqui a gente tem que segurar, porque anda demais, corre demais. Então, querido, todo pai, ele tem sonhos com o filho. Mas existe uma condição que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. O filho tem que crescer. O Pedro agora pode ter carro. O Pedro agora pode tirar carteira. Daqui a pouco a Helena vai para a faculdade. Mas qual que é a condição? Crescer. E quando nós tratamos de coisas espirituais, nós precisamos crescer no conhecimento, porque a palavra do Senhor está nos direcionando e ensinando que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer, porque esse é um princípio, condição, quem é do direito aí, condição sine qua non, condição sem a qual, se eu não cresço espiritualmente, eu não desfruto daquilo que o Senhor tem para mim. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas, falando em todo tempo, que o herdeiro for criança, em nada difere do escravo, porque está debaixo de tutores. Ou seja, está debaixo de alguém que precisa de dizer, e fala, não anda aqui você cai, em algum momento nós vamos ter que carregar. Mas querido, chega uma hora que você vai ter que andar com as suas pernas. Chega uma hora, um momento, que você vai ter que sair do colo do papai, você vai ter que sair do colo da irmã que ora, você vai ter que sair do colo do irmão que revela, e eu não estou aqui falando que não é para você buscar oração e ajuda, eu só estou falando para que você não tenha muletas espirituais na sua caminhada com o Senhor é o teu Deus, Ele está acima de todas as coisas, Ele te é suficiente. A Bíblia diz, vós tendes a unção do santo, sabeis tudo, e não necessitais ser ungidos, instruídos por nada, mas quem? Aqueles que têm a unção dos santos, aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, que te guia, que te leva pelo caminho correto. O salmista no Salmo 32, no versículo 8, ele vai dizer, eu, o Senhor, te instruirei e te guiarei pelo caminho que deve seguir, tendo-te sobre os meus olhos, debaixo dos meus olhos, aonde você for, eu vou com você, aonde você for, os meus olhos te acompanharão, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Se você entrar num lugar de pecado, o meu Espírito também entrará, porque Ele precisa estar com você para te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Nós precisamos entender, querido, que existe lugares mais altos, e quanto mais eu avanço, mais eu cresço diante do Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13, abre comigo, por favor. Primeira Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Primeira carta do apóstolo Paulo. Deixa eu abrir, eu também. Eu não sei se a gente pode usar aqui. Por favor, vamos usando. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. No versículo, se não me engano, é o versículo 11. No versículo 11 ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino,
ou seja, até a sua interlocução, a sua capacidade de se comunicar, exige e necessita que alguém que o Senhor colocou sobre você. Em alguns momentos a gente precisa diminuir, irmãos, para poder dar instrução. Ele fala, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Ou seja, hoje a Jojo chegou, a Jojo é filha do Ricardo e da Cris, e ela veio me contar uma história. E nós estávamos saindo, e veio um cachorro bravo, um Rottweiler, e aí, irmãos, na hora que ela estava assim, ela olhando para mim, ela é pequenininha, olhando para mim assim, e eu fui fazendo, Jojo, é mesmo, Jojo. Aí, irmãos, aí você nivela. Ou seja, eu fiquei pensando, Senhor, como que às vezes nós precisamos diminuir um pouquinho para entender o que o outro está falando, para poder dar a instrução adequada com a faixa etária. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo está falando assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, e nós não podemos mais, sendo homens e mulheres do Senhor, termos atitudes de criança. Se de fato nós queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, se de fato a palavra que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da Galácia, no capítulo 4, no versículo 1, quando ele diz, em todo tempo que o herdeiro for criança, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, ou seja, o Senhor já conquistou, e uma das coisas que o Senhor conquistou para cada um de nós, foi a revelação da palavra. A palavra está aqui, ela está disponível. Há um tempo de frutificar, há um tempo de semear, há um tempo de brotar, germinar, há um tempo para todas as coisas, mas há também um tempo de frutificar, e depois há um tempo de multiplicar. E às vezes, como meninos, nós queremos multiplicar antes de frutificar. E aí eu preciso falar de novo a palavra da pastora Maria das Graças, que diz, com Deus eu salto muralhas, mas eu não queimo etapas. Não tem como multiplicar se você ainda não frutificou. E não tem como frutificar se você não permitir que o Senhor coloque a mão na sua vida. Separe aquilo que é uma erva daninha, tira para lá, separa para cá, e te deixa adequado para você crescer num ambiente que Ele te colocou. Quanto mais, irmãos, eu conheço a Cristo, mais eu conheço que eu tenho, que eu preciso conhecê-lo. Quanto mais a gente se aproxima, mais as mazelas de cada um de nós vão se revelando. Quanto mais a gente aproxima, mais a gente... Eu estava conversando com o pastor Eliseu essa semana, e a gente tratando algumas coisas da escola. Ele falou, pastor, quanto mais a gente semeia, nós estamos criando mais depósitos diante do Senhor. Quanto mais crianças nós conseguirmos atender, sem cobrar nada aqui na escola, mais depósitos diante do Senhor, nós vamos estar estabelecendo. E aquela palavra, Eliseu, entrou assim, igual a flecha. E eu falei, Deus, sabe, querido, quando nós recebemos a revelação do Senhor, nós temos uma resposta para dar. Há uma palavra de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 1, abre aqui para mim, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 1, em diante. Esse Pedro e João que estão subindo para adorar o Senhor, agora não é aquele Pedro que arrancava a espada e cortava a orelha. Esse Pedro não é aquele, sabe, esse João aqui, querido, sabe, são homens que já caminharam com o Senhor e entenderam que, dado o nível de revelação que receberam, eles não podem mais dar uma resposta segundo o parâmetro e a medida humana. Eles precisam de dar uma resposta segundo o coração do Senhor. Então, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 1, amém? Vai dizer assim, Atos dos Apóstolos, cadê?
3, versículo 1, diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Sabe de uma coisa? A igreja, eu quero contrapor um texto com o outro aqui, não estou duvidando da palavra, mas a igreja ela não pode se tornar um tanque de Betesda, em que só aqueles que têm força pula, enquanto as águas é agitada, enquanto o fraco que não consegue pular, vai ficando para trás. A igreja, querida, ela não pode ser só um tanque, onde um pequeno grupo consegue pular, porque agora a água foi agitada, e a Bíblia diz que quando a água era agitada, o primeiro que pulava, recebia cura. A igreja não pode ser um tanque de Betesda, a igreja precisa de ser um lugar, onde a presença do Senhor, ela é contínua, onde a voz do Senhor, a voz profética, ecoa dizendo: o que queres que eu te faça? Levanta e anda no nome do Senhor Jesus. Agora, esse texto de Atos dos Apóstolos, isso aqui faz parte da igreja do Senhor, que a história não acabou. A Bíblia está completa, sim, a palavra do Senhor está completa, irmãos, não precisa de mais nada. Mas a igreja, a história da igreja continua sendo escrita. A história da igreja continua sendo escrita, e o texto vai dizer, no versículo 2, volta no 2, que era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. Nós não fomos estabelecidos para dar esmola, nós fomos estabelecidos para gerar vida. Deus não nos chamou como coveiro, que só faz o buraco e joga a terra por cima. Deus nos chamou como parteiro, para gerar vida, e para que essa vida tenha vida em abundância, para que essa vida que foi gerada mude o patamar, vá para o estágio maior. E, querido, queira Deus que os discípulos que nós formarmos sejam maiores do que nós, porque esse é o desejo do Senhor. Aquele que estiver em mim fará as obras que eu fiz e ainda maiores. Você precisa de avançar na revelação. Nós, os pastores, precisamos debruçar na palavra, meu irmão. Deixa eu falar para os pastores e líderes aqui. Deus vai começar a colocar pessoas na sua frente que tem muito mais conhecimento que você. Mas se você debruça na palavra e fala: Senhor, uma palavra vinda do Espírito Santo do Senhor pode mudar a vida desse homem. Porque você tem o Espírito Santo. Ele era trazido, era colocado na porta formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. Avança aqui para o versículo 4. Então Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha, não avança ainda não, olha para nós. E sabe o que isso quer dizer? Olha para mim, porque eu já entendi que eu sou modelo. Agora o desafio é esse, entrar nesse lugar e ter a coragem de dizer: eu me tornei modelo. Isso é fácil, irmão? Não é. Talvez você vai ter que pedir perdão 70 vezes 7 num dia só. Mas se você tiver coragem de pedir perdão 70 vezes 7 num dia só, para o próximo dia você vai estar preparado para fazer aquilo que o Senhor te chamou. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu conheço que preciso de conhecê-lo. Mais. Então entenda algo, a igreja, ela é uma resposta para o necessitado. Porque Pedro e João, eles dão uma resposta, ele fala: olha para nós, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E sinceramente, deixa eu falar, eu acho que esse moço foi curado, e depois a igreja, porque a Bíblia diz que ele entra pulando e adorando o Senhor no templo. De alguma forma a igreja falou: querido, você está pulando e adorando, você está com essa roupa meio rasgada, tá parecendo, né? Está parecendo, vamos pôr uma roupa mais decente e tal, porque a igreja é esse lugar.
A igreja é o lugar do socorro, mas ela não é o lugar do socorro só dos fortes que conseguem pular na água. Ela é o lugar do socorro daqueles também que são fracos, que são incapazes, que muitas das vezes nós como líderes olhamos e damos diagnósticos errados e falamos, fulano de tal tem que melhorar. Meu irmão, se Deus te revelou que ele tem que melhorar, então seja você o discipulador, o que aproxima e fala, querido, olha aqui com amor. Você foi chamado como parteiro, os seus lábios precisam de liberar palavras de vida. Os nossos lábios precisam de liberar palavras de vida. Nós precisamos prosseguir em conhecê-lo. Nós não podemos tornar da igreja o tanque de Betesda, mas nós precisamos reconhecer que nós temos algo dentro de nós que transforma essa vida. Passa para o versículo 5. O versículo 5 diz assim: olha para nós, e olhou para eles, esperando receber deles coisa alguma. Versículo 6 vai dizer: e disse Pedro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Irmão, você tem que ter essa revelação, que você recebeu algo da parte do Senhor, que vai te levar para um lugar de, de ser uma resposta, A bênção, ela não pode ser para aquele que chega primeiro. A prosperidade, ela não pode ser para apenas um. O avanço, as conquistas, não pode ser apenas um, porque a bem da verdade, o Senhor deseja que você prospere, mas o desejo do Senhor é que você receba a revelação, que em prosperando você seja uma resposta para quem e para as pessoas que estão ao seu redor. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que você tem, que o Senhor está te pedindo? O que você tem que o Senhor está falando? Irmãos, assim, não é um testemunho de persuasão, não é algo para te convencer, mas na hora que o irmão vem me falar, pastor, eu dei R$120, no outro dia eu fui olhar, mas ele não sabia, mas estava entregando o dízimo antes de receber. Eu estava em Santa Catarina, dei R$300, que era o restinho que eu tinha, mas era tudo. No outro dia recebi uma oferta de R$3.000. Mas eu não estou estabelecendo doutrina e nem estou te falando para fazer isso. Por favor, não faça se o Senhor não te pedir. Não faça se o Espírito Santo não te conduzir para isso. Mas são níveis de revelação que te levam para um patamar mais alto. O pastor está falando de dinheiro. Não, querido, eu estou falando de coisas que são preciosas para você. Às vezes o seu orgulho, às vezes a sua dificuldade de pedir perdão, às vezes a sua dificuldade de voltar para alguém e falar assim, olha, aquela hora eu fui grosso, eu dei uma resposta errada, eu pus uma entonação errada, e falar, me perdoa. E quando eu tenho coragem de dizer me perdoa, a Bíblia diz que eu amontou brasas. E o Senhor está nos chamando para esse lugar de revelação, para avançar para esse lugar. Há um texto de João no capítulo 4, porque o culto, irmãos, ele não pode ser uma reunião de ação social. Nós precisamos sim, a nossa igreja tem um departamento de ação social, e que socorre muitas pessoas aqui na região, mas o culto, ele precisa de ser um culto de celebração. O culto não pode ser o tanque de Betesda, que as pessoas entram na fila e falam, vou ficar esperando, e tome cuidado com os lugares que você entra, tome cuidado com quem coloca a mão sobre a tua cabeça, tome cuidado com quem diz, abre os lábios dizendo, assim diz o Senhor. Tome cuidado, querido, nós temos homens de Deus dentro dessa casa. Tome cuidado nos lugares que você entra. Para esse tempo já está estabelecido, e isso é muito claro, e você precisa de ter essa revelação. Existe uma
uma igreja estabelecida, que Salomão escreve aos Provérbios dizendo: mulher virtuosa, igreja virtuosa, quem a achará? Com o trabalho das suas mãos ela constrói uma vinha para o seu esposo, com o trabalho das suas mãos. Mas também existe uma igreja jezabélica, que está cheia de lobos, devoradores, que não se fartam, pessoas que estão dispostas a fazer tudo, tirar tudo de você, menos te curar. E é por isso que a Bíblia, essa igreja jezabélica, a palavra do Senhor vai dizer que Jezabel, ela passa na frente de Acabe. Você é bom leitor da palavra. Jezabel passa na frente de Acabe, e Acabe fala: ô Nabote, me dá a tua vinha. E aí ele fala: longe de mim abrir mão da herança dos meus pais. E quando ele nega aquele termo de terra para Acabe, ele volta para casa e fica tristinho. E quando ele volta tristinho, Jezabel fala para ele: você não vai conquistar? É muito fácil, a gente levanta 2 testemunhas falsas, Nabote vai ser apedrejado e morto, e eu creio que ele não tinha herdeiro. Não tendo herdeiro, o terreno volta para o governo. Mas Nabote não abre mão. E aquela mulher, Jezabel, ela conquista uma terra para o marido dela, a um preço de derramamento de sangue inocente, diferente da mulher virtuosa, que com o trabalho das suas mãos, constrói uma vinha para o seu noivo. Deus te chamou para construir uma vinha, Deus não te chamou para destruir a vinha. Você quer entrar no reino? Se esforce. Você quer entrar no reino? Irmão, tudo que a gente procurar nos outros, nós vamos achar. Pastor Willer está gordo. Está mesmo. Aí eu vou murchar a barriga assim, não, mas o rosto ainda está uma bolacha. Irmão, tudo que você vai procurar. Agora sim, olha, deixa eu te incentivar. Procure virtudes. Porque se você procurar virtudes, você também vai encontrar virtudes. Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente sai desse lugar e entra num lugar e procura pessoas para colocar a mão sobre a nossa cabeça, porque nós não avançamos para o próximo estágio. E não tendo revelação daquilo que Deus tem para você, você procura alguém que vai colocar a sua mão e vai dizer: assim diz. E tomara que diga, e tomara que fale bem a verdade nos seus ouvidos, e tomara que fale aquilo que o Senhor, mas cuidado, porque existem líderes aí que a Bíblia chama de cães gulosos. Líderes que a Bíblia diz, eles não se fartam. E sabe qual que é interessante? Quando Jezabel é morta, os cães vêm comer a carne dela. Agora abre comigo aí, Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Não seja mais menino, irmão. Não empreste os seus lábios ou os seus dedos. Não empreste, porque hoje em dia nós falamos com os lábios e falamos com os dedos, num celular, num notebook, num computador. Não empreste o seu coração. Isaías capítulo, deixa eu ver se eu acho, irmãos. Isaías, eu acho que é 56. Isaías capítulo 56, versículo 10. Isaías capítulo 56, versículo 10. Agora entenda o que o Senhor está falando. Ande na revelação do Senhor, porque andando na revelação do Senhor, querido, o Espírito Santo que em você habita, quando vier uma palavra, ele vai testificar na hora. Ele fala: opa, ele vai acender uma luz assim. Então, irmãos, nós temos pastores aqui, nós temos líderes, pessoas que você pode recorrer, mas tome cuidado, porque da mesma maneira que existem líderes que amam, servem ao Senhor e se entregam para Ele, e vigiam com os lábios, também tem aqueles que não vigiam. Jezabel foi comida pelos cães. E o versículo 10 de Isaías 56 diz assim: todos os seus atalaias são cegos. Sabe o que é isso? São líderes
que não receberam revelação do Senhor, estão num nível mais raso, nada sabem, todos são cães mudos, ou seja, até na função que um cão é colocado dentro de uma casa, ainda que seja para um carinho, ainda que seja um menorzinho lá. Irmão, quem já teve pincher em casa? Aquele bicho é terrível. Às vezes a gente não tem medo de um vira-lata e morre de medo de um pincher porque ele ladra. Ele vem pra gente com aquele dente fininho assim. E você... Mas a Bíblia está dizendo, são cães mudos. Sabe acusar, mas não sabe apontar um caminho de direção correto. Não podem ladrar, andam adormecidos, porque é bom dormir. É bom tirar uma pestana depois do almoço. Acordar de madrugada para orar, sem chance. Gostam do sono. Aí o versículo 11 vai dizer, esses cães gulosos não se podem fartar. Eles são pastores, lamentavelmente. E a revelação dos cães comendo a carne de Jezabel é que, infelizmente, se você não entrar no nível de revelação com o Senhor, muito provavelmente você vai ser pastoreado ou vai ser guiado por cães que se alimentam de lascívia, prostituição, porque é isso que Jezabel representava, insubmissão. Tome cuidado. A Bíblia diz de um leproso que estava assentado à porta do templo, e os cães vinham e lambiam as suas feridas. E é isso que acontece quando nós não temos revelação do Senhor. Sempre vai ter um cão lambendo as nossas feridas, mas nunca curando, porque semana que vem ele te chama para uma campanha e lambe a sua ferida de novo, mas não te cura. Aí na outra semana ele te chama para outra campanha e ele lambe a sua ferida, mas não te cura. Porque se te cura, ele corre o risco de você não voltar mais. Irmão, ande num lugar de revelação. São pastores. Estes cães gulosos não se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Entenda que o Senhor te chamou para andar num nível de revelação. A sua casa, a sua vida, ela precisa de ser uma resposta do céu para a terra. É por isso que a Bíblia diz, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Agora, como que a vontade do Senhor vai ser estabelecida na terra, da mesma maneira que ela é feita no céu? Se os cidadãos do céu ocuparem a terra. E sendo filho de Deus, querido, você já não é cidadão da terra, você é filho de Deus. Você habita aqui, mas você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Você não é tão somente cidadão da terra. O Senhor te enviou porque o desejo do Senhor é colonizar a terra com o céu. O desejo do Senhor é fazer com que a glória que está no céu seja revelada na terra através de você. Através de você. É por isso que o culto, ele precisa de ser uma ação de adoração, um movimento de celebração, um movimento de adoração ao nome do Senhor, ainda que eu entre com muitas pendências, ainda que eu entre aqui com muitas necessidades, mas na hora que eu entro aqui eu preciso, Senhor, eu quero exaltar o teu nome, exaltar-te-ei. Tinha um cântico, aí só os maiores, essa semana eu estou na sessão, hashtag mais de 40, aí tinha um cântico que a gente cantava lá na minha infância e adolescência, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Aí, irmãos, os mais novos nunca ouviram essa aí, Eliseu? A Thaís está falando ali, nunca ouvi mesmo.
Porque a gente precisa de ter isso no coração. E aí quando você se alegra no Senhor, quando você faz aquilo que agrada ao coração do Senhor, a Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. A gente pede, pedi e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, todo que pede recebe, mas não troque a presença pelo presente. Não troque a presença pelo presente. Nós precisamos de ter o senso da presença. Aonde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés, você tem que entender que o Senhor estará com você. Que o Senhor nos dê níveis de revelações mais profundos. Que o Senhor nos leve para lugares mais altos, ainda que nós necessitamos de mergulhar em lugares mais fundos. Não se permita ser tocado. E sabe, se em algum momento da sua vida você já foi tocado de forma inescrupulosa, se você já foi abusado espiritualmente, entenda uma coisa: o Senhor faz novas todas as coisas. O Senhor te restaura, Ele renova a sua mente. E a mente renovada, ela permite que nós desfrutemos de qual seja boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É por isso que a Bíblia diz, em João capítulo 4, abre comigo, é o último texto, João 4. Abre para mim aqui, João 4, 23, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Ele diz assim: mas a hora vem, e vai ser amanhã, daqui um mês, o ano que vem, quando a gente tiver santinho, até falar que chega. Não, querida, a hora vem e é agora. É hoje. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2021. A hora é agora. Vem para cá, Pedro. A hora é agora. E agora é. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Entenda, você não precisa sair da sua casa, vou lá buscar uma bênção. Saia da certeza da sua casa com a certeza de que você já recebeu essa bênção. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas às vezes você ainda não se apropriou, porque ainda está faltando crescer na revelação. Deixarmos de sermos meninos espirituais, avançarmos, deixarmos de sermos o dodóizinho, deixarmos de usar os recursos que nós temos às mãos para acusação. Deus te chamou como pescador, não como peixeiro. E aí alguém já disse que o peixeiro é o que pegava o peixe e abria no meio. O pescador é o que descia e pescava. Senhor, andamos, pescamos e tentamos a noite toda, mas não pescamos nada. Vai-te ao mar alto e lança a tua rede. Mar alto significa lugares mais profundos, e você precisa de se aprofundar na palavra do Senhor. Você precisa entender como que Deus te chamou. Queria que você ficasse de pé. No nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente não sabe nem orar, irmãos. Mas você pode pedir: Senhor, me ensina a orar. Quem nunca entrou num lugar de adoração e na hora que foi orar,
veio a conta de luz, a da CEMIG, o aluguel de amanhã, aquele dinheiro que eu tenho que cobrir amanhã e eu não sei. Querido, assim, não troque a presença pelo presente. Deus vai te dar o presente quando você estiver disposto a não abrir mão da presença dEle. O Senhor sempre vai te suprir. O Senhor sempre vai te suprir na medida dEle. E essa é a prosperidade, que tendo tudo, sejam dado graças pela vossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos crescer no conhecimento e na graça. O Senhor não busca um entendimento só de uma letra fria, porque uma letra fria, ela pode matar. Mas uma sarça ardente declarar Pai Nosso juntos. Pai Nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Pois teu
é o reino, teu é o poder, tua Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nos leva a conhecimentos mais profundos. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Nos leva a níveis de revelações em ti, para ti, porque tudo vem de ti, tudo é teu e tudo é para ti e tudo volta para o Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor, revela-te a nós. Mostra, Senhor Deus, as nossas falhas. Nos tornas conhecedores de ti. Revela a nossa ação. Revela-te, Senhor. Pois teu é o reino, Só a igreja. Reino teu é o poder. Nós não precisamos de novo. Você não precisa de um instrumento para exaltar o nome do Senhor. Você pode adorá-lo dentro do seu carro, dentro da sua casa. Você pode adorá-lo lavando uma vasilha, enviando um filho para a escola. Em nome do Senhor Jesus. É o reino teu. Aleluia. Aleluia. Nós declaramos que teu é o reino, que tua é a glória para sempre. Para sempre. Para sempre. Teu é o reino e tu é a glória. Tua é a glória. A tua glória tu não darás a homem. Eu sou o Senhor teu Deus, e a minha glória a outro não darei. Aleluia. Revela-te em nós, Senhor. Aleluia. 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 Levante a sua mão. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Semana que vem nós teremos um tempo de comunhão aqui. Depois do culto vai ser vendido aqui um tropeiro para levar. Então venha preparado para você abençoar a cantina. Venha preparado. Os irmãos que trouxeram as primícias, querido, muito obrigado. É através dessa sua doação, dessa sua disponibilidade de adorar o nome do Senhor, trazendo a sua oferta de primícia. Nós temos algumas cestas aqui. E sabe, nós temos um compromisso com os domésticos da fé. Nós abençoamos a comunidade, mas nós temos um primeiro compromisso com os domésticos da fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Você que nos acompanha pelas redes sociais, durante a semana nós vamos colocar os avisos com as movimentações da igreja durante a semana. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Vá para viver a melhor semana da sua vida. Mergulhe nas revelações do Senhor. São elas que te sustentam para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.